A caminhonete Amarok branca levantava poeira vermelha na estrada de terra que cortava a fazenda Santa Helena, propriedade de 800 hectares no interior de Mato Grosso do Sul, a 40 quilômetros da cidade mais próxima, Ribas do Rio Pardo. Ao volante, Cláudio Mendes, 52 anos, dirigia em silêncio enquanto observava as pastagens se estendendo até onde a vista alcançava. Gado Nelore pastando tranquilamente sob sol escaldante de março, céu azul sem nuvens típico do Cerrado. No banco do passageiro, Leandro Costa, 31 anos, olhava pela janela com mistura de fascínio e desconforto. Acostumado com paisagem urbana de Curitiba, onde morava até 3 dias atrás, aquela vastidão sem fim de terra, gado e céu o fazia sentir simultaneamente livre e claustrofóbico. Não havia prédios, não havia trânsito, não havia o burburinho constante da cidade. Apenas silêncio imenso pontuado ocasionalmente por mugidos distantes. A sede fica mais uns 10 minutos, Cláudio disse, voz grave e pausada. Típica de homem que não tem pressa porque tempo no campo é medido em estações, não em horas. Fazenda é grande, 800 hectares. Criamos gado de corte principalmente, mas temos área de soja também. Uns 200 hectares plantados. Entendo. Leandro respondeu, ajustando óculos de armação fina que escorregavam no nariz suado. Fisicamente, ele era o oposto do estereótipo de agrônomo. Magro, pele clara queimando facilmente sob sol forte, mãos sem calos, aparência de quem passava mais tempo em escritórios com ar-condicionado do que em campo aberto. O relatório do governo mencionava que vocês precisam implementar sistema de rotação de pastagens e recuperação de áreas degradadas conforme novo Código Ambiental. Cláudio concordou sem entusiasmo. Governo mandando como sempre. Faço isso há 30 anos do meu jeito, mas agora precisa ser do jeito deles. Não havia hostilidade na voz, apenas resignação cansada. Leandro não respondeu. Estava acostumado com resistência de fazendeiros tradicionais. Parte do trabalho era justamente navegar esse atrito entre práticas antigas e exigências modernas de sustentabilidade. Cláudio Mendes era exatamente o que alguém imaginaria ao pensar em fazendeiro do Centro-Oeste. 1,85 m de altura, ombros largos de quem trabalha fisicamente desde jovem, corpo ainda forte aos 52 anos apesar de barriga começando a crescer, pele curtida pelo sol, rugas profundas ao redor dos olhos de quem passa a vida inteira sob luz forte, cabelo grisalho cortado curto, barba feita impecavelmente toda manhã porque, homem de respeito não anda barbudo, usava invariavelmente calça jeans, camisa xadrez, com mangas dobradas, bota de couro, cinturão com fivela grande, chapéu de couro. Mãos grandes, calejadas, fortes. Voz que não precisava ser levantada para ser ouvida. Presença que preenchia espaço naturalmente. Leandro era oposto em quase tudo. 1,73. Magro demais segundo padrões rurais onde homem de verdade tem porte físico, pele clara, cabelo castanho sempre bem cortado e penteado com produto. Barba rala que mantinha a parada curta, óculos de grau, roupas que gritavam cidade, calça de sarja bege, camisa polo, tênis limpo demais para trabalho de campo. Gesticulava ao falar, usava termos técnicos constantemente, tinha a energia nervosa de quem está sempre mentalmente ocupado. Chegaram finalmente à sede da fazenda. Conjunto de construções ao redor de pátio central de terra batida. Casa principal era grande, térrea, estilo tradicional com varanda ampla ao redor, telhado vermelho, paredes brancas. Ao lado ficavam galpões, curral, casa de funcionários, garagem com tratores e implementos agrícolas. Tudo limpo, organizado, bem mantido, mas com ar de funcionalidade sem vaidade. Essa é a casa. Cláudio estacionou a caminhonete. Você vai ficar no quarto de hóspedes. Banheiro é compartilhado, mas tem chuveiro quente. Não é hotel, mas é confortável. 2 homens saíram da varanda, um de aproximadamente 30 anos, outro de 27, ambos com aparência física similar à de Cláudio. Altos, fortes, pele curtida, postura de quem trabalha pesado. Meus filhos,
Cláudio apresentou. Rodrigo, 32, e Lucas, 28, ajudam a administrar a fazenda. Rodrigo cumprimentou com um aperto de mão firme, avaliando Leandro com um olhar direto. Bem-vindo. Pai disse que governo mandou técnico por 3 meses. Engenheiro agrônomo. Leandro corrigiu polidamente. Estou aqui para ajudar a implementar práticas sustentáveis conforme legislação nova. Certo. Lucas disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Mais burocracia da cidade querendo ensinar a gente como criar gado. A tensão era palpável. Leandro já esperava. Fazendeiros tradicionais sempre viam técnicos do governo como intrusos querendo mudar o que sempre funcionou. Vou te mostrar o quarto. Cláudio interrompeu antes que conversa azedasse. Descansa hoje. Amanhã começamos cedo. 5 da manhã já estamos no campo. 5 da manhã? Leandro não conseguiu esconder surpresa. Aqui não é escritório com horário comercial, Rodrigo disse com condescendência óbvia. Sol nasce, a gente trabalha. Quarto de hóspedes era simples, mas limpo. Cama de casal com colcha de retalhos feita à mão, guarda-roupa antigo de madeira escura, mesinha de cabeceira, crucifixo na parede, janela com vista para pasto. Banheiro compartilhado ficava no corredor. Tinha cheiro de sabão em pó e água sanitária, sem produtos supérfluos além de shampoo e sabonete básicos. Leandro desempacotou mochila lentamente, guardando roupas no guarda-roupa enquanto processava onde estava. Isolado em fazenda no meio do nada, sem sinal de celular decente, Wi-Fi inexistente, cercado por homens que claramente não queriam ele ali, próximos 3 meses prometendo ser desafiadores. Razão pela qual aceitou essa missão específica, fugindo de Curitiba, ainda pesava no peito. Rodrigo estava certo sobre horário. Às 5 da manhã, batida firme na porta, acordou Leandro. Ainda estava escuro lá fora. Café em 10 minutos, voz de Cláudio através da porta. Leandro se vestiu rapidamente, calça jeans que comprou especialmente para a viagem, camisa de manga comprida para proteger do sol, tênis que servia para caminhadas urbanas, mas provavelmente seria destruído em poucos dias de campo. Quando chegou à cozinha, os 3 homens já estavam sentados à mesa grande de madeira, comendo café da manhã farto. Pão caseiro, manteiga, queijo, presunto, bolo simples, café preto forte em canecas grandes. Senta. Cláudio indicou cadeira vazia. Aqui a gente come bem, serviço é pesado. Café foi silencioso. Os 3 comiam com a eficiência mecânica de quem faz isso todo dia há décadas. Leandro tentou acompanhar o ritmo, mas estava acostumado com café rápido antes de sair para trabalho. Não refeição completa às 5 da manhã. Hoje vamos vistoriar pastagens do setor norte, Cláudio disse quando terminou. Você precisa avaliar o que tem que mudar. Então precisa conhecer a propriedade inteira primeiro. Saíram quando o sol começava a aparecer no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. Temperatura já subia rapidamente. Foram de caminhonete pelos caminhos de terra que cortavam a fazenda, parando ocasionalmente para Cláudio explicar manejo, apontar problemas, mostrar infraestrutura. Leandro fazia anotações no tablet, tirava fotos, perguntava questões técnicas. Cláudio respondia com paciência surpreendente, detalhando práticas que usava, explicando decisões que tomou ao longo de décadas. Seu pai já criava gado aqui? Leandro perguntou em certo momento. Meu avô comprou essa terra em 1960, Cláudio disse com orgulho óbvio. Quando era só cerrado virgem sem nada, construiu tudo do zero. Meu pai herdou em 1985, passou para mim em 2010 quando morreu. Agora preparo para passar para os meus filhos quando eu não estiver mais aqui. É muita história, Leandro observou. É, Cláudio olhou a paisagem. Por isso que quando o governo manda a gente vir aqui dizer que precisa mudar tudo, a gente resiste. Não é só terra. É legado de 3 gerações. Entendo, Leandro disse sinceramente. Mas mudanças não precisam destruir legado. Podem apenas adaptar para continuar sustentável por mais 3 gerações. Cláudio o olhou de lado, avaliando. Você acredita nisso ou é só discurso de governo? Acredito.
Leandro respondeu. Não estaria aqui se não acreditasse. Algo no tom fez Cláudio assentir lentamente. Veremos. Primeiras 2 semanas estabeleceram rotina. Acordar às 5, café da manhã pesado, trabalho de campo até meio-dia, quando o sol ficava insuportável, almoço farto, descanso breve durante calor pior, retorno ao trabalho às 3 da tarde, jantar às 7, cama às 9 porque acordar cedo exigia dormir cedo. Leandro se adaptava gradualmente. Corpo doía de trabalho físico não acostumado. Caminhar por pastagens, abrir porteiras pesadas, subir em barranco para avaliar erosão. Pele queimava apesar de protetor solar. Tênis urbano foi substituído por bota emprestada de Rodrigo. Mãos começavam a criar calos. Mas mentalmente estava em paz pela primeira vez em meses. Sem celular funcionando adequadamente, sem redes sociais, sem mensagens constantes, sem notícias incessantes de Curitiba. Apenas trabalho físico, céu aberto, silêncio imenso. À noite, quando todos já tinham ido dormir, sentava na varanda com cerveja, olhando estrelas. Nunca tinha visto tantas. Em Curitiba, poluição luminosa apagava a maioria. Aqui, Via Láctea era visível claramente. Faixa brilhante cortando o céu negro. Não consegue dormir? Voz de Cláudio o assustou certa noite. Leandro virou. Cláudio estava na porta, também com cerveja na mão, usando apenas calça de moletom e camiseta regata, descalço. Ainda me acostumando com o horário, Leandro disse. Normalmente dormia meia-noite em Curitiba. Aqui é diferente. Cláudio sentou na cadeira ao lado. Ritmo é do sol, não do relógio. Ficaram em silêncio confortável, bebendo cerveja, ouvindo grilos e outros sons noturnos do campo. Por que aceitou vir para cá? Cláudio perguntou eventualmente. Jovem com seu currículo podia estar em escritório confortável na cidade. Por que aceitar 3 meses isolado no meio do nada? Leandro hesitou. Não tinha contado a ninguém a razão real. Precisava sair de Curitiba, disse finalmente. Relacionamento de 8 anos terminou mal. Muito mal, precisava de distância. Cláudio assentiu lentamente. Entendo, às vezes fugir é necessário. E você? Leandro devolveu pergunta. Rodrigo mencionou que sua esposa faleceu. Há quanto tempo? Expressão de Cláudio fechou um pouco. 5 anos. Câncer. Rápido. 6 meses do diagnóstico até o fim. Sinto muito. Eu também. Cláudio bebeu cerveja longa. Casamos aos 20, ela tinha 19. 30 anos juntos. Depois que ela se foi, pausa longa. Não sabia mais quem eu era sem ela. Como lidou? Trabalho. Resposta simples. Acordo, trabalho até exaustão, durmo, repito. 5 anos assim, funciona mais ou menos. Isso não é viver, Leandro disse suavemente. É só existir. Cláudio o olhou com expressão indecifrável. E você sabe a diferença? Não, Leandro admitiu honestamente. Também só existo faz meses, por isso aceitei vir para cá. Pensava que mudar de cenário mudaria algo interno. E mudou? Não sei ainda. Terminaram cervejas em silêncio. Quando Cláudio se levantou para ir dormir, pausou. Obrigado por conversar. Faz tempo que não converso sobre coisas reais. Filhos não gostam de falar sobre a mãe. Acham que me machuca. Machuca? Sim, Cláudio admitiu. Mas silêncio machuca mais. Terceira semana, Leandro começou a apresentar proposta inicial de mudanças. Sistema de rotação intensiva de pastagens, recuperação de áreas com erosão evidente, implementação de corredores ecológicos, adequação de reserva legal. Rodrigo e Lucas reagiram com ceticismo previsível. Isso vai reduzir área de pastagem, Rodrigo argumentou enquanto olhava um mapa na mesa da sala. Menos pasto significa menos gado significa menos lucro. No curto prazo, sim, Leandro explicou pacientemente. Mas no médio e longo prazo, pastagem recuperada sustenta mais gado por hectare do que pastagem degradada.
Vocês terão mesma capacidade ou maior, com menos área, mas mais eficiente. Teoria bonita, Lucas disse com descrença óbvia. Já viu funcionar na prática? Vi. Leandro abriu o laptop mostrando fotos e dados de outras fazendas. Propriedade no Paraná implementou sistema similar há 3 anos. Aumentou produtividade em 40% enquanto reduziu área de pastagem em 20%. Mais lucro, menos impacto ambiental. Cláudio estudava os dados em silêncio, pegando o óculos de leitura do bolso da camisa para ver melhor. Diferente dos filhos, não rejeitava automaticamente. Qual o custo inicial? Perguntou finalmente. Alto. Leandro não mentiu. Cerca de R$300 mil para implementar tudo, mas o governo oferece linha de crédito com juros subsidiados especificamente para isso. E retorno de investimento em 3 a 4 anos conforme dados. 300 mil é muito dinheiro, Rodrigo disse imediatamente. É, Cláudio concordou. Mas se ele está certo sobre retorno, é investimento que se paga e lucra depois. Olhou para Leandro. Você garante esses números? Não posso garantir exatamente porque cada propriedade é diferente, Leandro disse honestamente. Mas dados de propriedades similares mostram padrão consistente de melhoria. Preciso pensar, Cláudio disse. Isso é decisão grande. Naquela noite, Leandro estava novamente na varanda quando Cláudio apareceu, já habitual. Seus filhos não gostam de mim, Leandro observou. Não gostam de mudança, Cláudio corrigiu. Você representa mudança. E você? Eu sei que mudança é necessária, Cláudio sentou. Mundo muda, a gente precisa mudar junto ou fica para trás. Mas admitir isso é aceitar que jeito que sempre fiz não é mais suficiente. Isso dói no orgulho. Entendo. Silêncio. Então Cláudio perguntou. Você mencionou o relacionamento de 8 anos que terminou. Quer falar sobre? Leandro bebeu cerveja longa antes de responder. Não há muito para falar. Conheci Felipe na faculdade. Começamos a namorar aos 23. Moramos juntos por 6 anos. Achava que casaríamos eventualmente. Pausa amarga. Descobri há 4 meses que ele vinha me traindo há 2 anos. Múltiplas pessoas, aplicativos de encontro. Até levava a gente para o nosso apartamento quando eu viajava a trabalho. Filho da puta. Cláudio disse simplesmente. Sim, Leandro concordou. Confrontei. Ele não negou, não se desculpou, apenas disse que relacionamentos longos ficam monótonos e que eu deveria ser mais compreensivo sobre necessidades dele. Ou seja, culpou você pelo erro dele. Exatamente. Terminamos naquele momento. Dividi apartamento, mudei para o meu, passei 2 meses em espiral de raiva e tristeza. Depois vi oferta de 3 meses no interior do Mato Grosso do Sul e aceitei imediatamente. Fuga covarde, mas necessária. Cláudio ficou quieto por longo momento. Não é covardia fugir quando ferida é profunda demais para curar no mesmo lugar onde foi causada. Leandro olhou para ele surpreso pela sabedoria. Quando minha esposa morreu, Cláudio continuou lentamente. Cogitei vender essa fazenda. Tudo aqui lembrava ela. Casa que construímos juntos, varanda onde sentávamos toda noite, quarto onde ela passou últimas semanas. Não conseguia estar aqui sem sentir dor. Pausa. Mas percebi que fugir seria covarde. Minha dor era real, mas essa terra é legado. Então fiquei. Trabalhei até exaustão para não pensar. E 5 anos depois ainda dói, mas é dor que consigo carregar. Você acha que eu deveria ter ficado em Curitiba? Não. Cláudio disse firmemente. Situações são diferentes. Você não tem raízes lá que precise proteger. Fugir foi escolha certa. Mas eventualmente vai precisar decidir se volta ou constrói raízes em outro lugar. Ainda não sei. Tem 3 meses para pensar. 4ª semana começaram a implementação das primeiras mudanças. Leandro trabalhava diretamente com Cláudio e equipe de funcionários da fazenda, demarcando áreas, planejando cercas, identificando pontos de erosão prioritários. Rodrigo e Lucas participavam minimamente, claramente discordando, mas respeitando decisão do pai. Eles têm medo, Cláudio disse certo dia enquanto dirigiam para avaliar área distante. Medo que se eu mudar muito,
Significa que jeito que eles aprenderam tá errado. Mas não está errado, Leandro disse. Apenas não é mais suficiente. O mundo exige mais agora. Tenta explicar isso para homem de 32 anos que faz mesma coisa desde os 15. Cláudio disse com cansaço. Rodrigo é terceira geração fazendo exatamente igual. Mudança parece traição do legado. Mas não é traição adaptar para sobreviver. Eu sei, eles não. Trabalho físico continuava intenso. Leandro estava mais acostumado agora. Corpo endurecido, pele bronzeada, mãos calejadas, bota suja de terra vermelha. Olhando no espelho do banheiro, mal reconhecia a versão urbana de si mesmo de 4 semanas atrás. Também não checava celular compulsivamente mais. Sem sinal decente, hábito morreu naturalmente. Não sabia últimas notícias, últimas fofocas, últimas polêmicas de redes sociais. E não sentia falta. Você mudou, Cláudio comentou enquanto almoçavam certo dia. Como assim? Chegou aqui magro, pálido, nervoso, sempre no celular quando tinha sinal. Agora tá mais presente. Leandro considerou. Acho que sim. Trabalho aqui é diferente. Em Curitiba passava dia inteiro em escritório olhando telas, respondendo e-mails, em reuniões. Quando voltava para casa, continuava conectado. Nunca desligava. Pausa. Aqui não tenho escolha. Quando o trabalho acaba, não tem mais nada para fazer além de sentar na varanda e olhar estrelas. E isso é bom? Surpreendentemente sim. Mente descansa. Quinta semana, Leandro precisou ir até Ribas do Rio Pardo buscar materiais. Cláudio ofereceu carona, também precisando resolver burocracias bancárias. Cidade era pequena, população de 25 mil, uma rua principal com comércio, agência bancária, mercado, posto de saúde, algumas escolas. Típica cidade de interior onde todo mundo conhece todo mundo. Enquanto Leandro esperava na loja de materiais agropecuários, percebeu olhares curiosos. Forasteiro em cidade pequena sempre atraía a atenção. Você é o agrônomo que está na fazenda do Cláudio? A atendente perguntou enquanto processava pedido. Sou? Por quê? Só curiosidade, ela disse com um sorriso. Cidade pequena, novidade corre rápido. Pessoal comenta que Cláudio finalmente aceitou ajuda com a fazenda. Ele é respeitado aqui? Muito. Família Mendes está aqui há 3 gerações. Cláudio sempre foi homem de palavra, paga em dia, trata funcionários bem. Depois que a Marta morreu, ficou mais fechado, mas ainda é respeitado. Quando saíram da cidade, Cláudio estava silencioso. Algo errado? Leandro perguntou. Encontrei alguém no banco, Cláudio disse lentamente. Amigo de infância. Não via faz anos. Perguntou sobre você. Sobre mim? Disse que soube que tenho hóspede na fazenda. Perguntou quem é, quanto tempo fica. Pausa desconfortável. Respondi que é trabalho do governo técnico ambiental, 3 meses. E? E ele disse com aquele tom. Sabe aquele tom? Cláudio olhava fixamente para a estrada. Aquele tom de insinuação. Leandro entendeu imediatamente. Ah, cidade pequena é assim. Cláudio continuou tenso. Todo mundo vigia, julga, comenta. Homem sozinho há 5 anos de repente tem outro homem morando na fazenda. Óbvio que vão falar. Isso te incomoda? Sim, Cláudio admitiu. Não porque seja verdade, mas porque nem verdade importa em cidade pequena. Fofoca vira fato. Leandro ficou quieto. Território perigoso. Desculpa, Cláudio disse após longo silêncio. Não estou acusando você de nada, é só complicado. Eu sei. Mas tensão ficou instalada. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Cláudio não apareceu na varanda. Leandro sentou sozinho, cerveja na mão, processando conversa da tarde. Reconhecia o medo na voz de Cláudio. Medo de julgamento, medo de rumores, medo de reputação sendo manchada em comunidade pequena onde reputação era tudo. Reconhecia porque já tinha sentido o mesmo. Sexta semana começou estranha. Cláudio mantinha a distância profissional cortês, nada da camaradagem fácil que tinham desenvolvido.
Conversas eram estritamente sobre trabalho. Rodrigo e Lucas notaram. Vocês brigaram? Rodrigo perguntou certo dia quando estavam apenas eles três no campo. Não, Leandro disse. Por quê? Pai tá esquisito, mais fechado que normal. Leandro não respondeu. Não era lugar dele explicar inseguranças de Cláudio para os filhos. À noite da sexta semana, Leandro estava arrumando mala. Decisão tomada. Iria embora. Tensão estava insuportável. Trabalho essencial já estava mapeado. Poderia supervisionar resto remotamente. 3 meses não eram obrigatórios, se a estrutura básica estava feita. Batida na porta. Cláudio. Posso entrar? Claro. Cláudio viu mala aberta na cama. Vai embora? Achei melhor. Leandro disse sem olhar. Trabalho principal está feito. Resto posso supervisionar de Curitiba. Por causa do que falei sobre a cidade? Parcialmente. Mas principalmente porque sua distância essa semana deixou claro que minha presença está sendo mais problema que ajuda. Cláudio fechou porta atrás de si. Encostou nela. Senta. Preciso falar algo. Leandro sentou na cama. Cláudio ficou em pé, claramente desconfortável. Eu fui covarde. Cláudio começou. Quando aquele idiota no banco insinuou merda sobre você estar na minha casa, fiquei com medo. Medo do que iam falar, medo de manchar reputação, medo de admitir. Pausa longa. Medo de admitir que a insinuação dele não era completamente infundada. Leandro ficou muito quieto. Não porque algo aconteceu entre nós, Cláudio continuou rapidamente, mas porque percebi essa semana que pensei sobre isso, sobre você, de forma que não deveria. Respiração profunda. Fui casado 30 anos, amei minha esposa, nunca questionei nada sobre mim, mas depois que ela morreu e você apareceu aqui... Cláudio, Leandro interrompeu suavemente. Não precisa falar mais. Preciso. Cláudio insistiu. Porque passei 5 anos morto emocionalmente, trabalhando mecanicamente, existindo sem viver. E de repente tem você aqui, conversando comigo na varanda toda noite, fazendo eu rir, fazendo eu sentir algo além de dor pela primeira vez em 5 anos. Voz quebrou levemente. Tenho 52 anos. Toda a minha vida eu fui heterossexual, ou pensava que era. Casado, 2 filhos, vida completamente convencional. E agora não sei mais nada porque olho para você e sinto... Parou incapaz de terminar. Confusão? Leandro ofereceu gentilmente. Sim. E terror. E culpa. Como se estivesse traindo memória da Marta. Como se toda a minha vida anterior fosse mentira. Como se não soubesse mais quem sou. Cláudio. Leandro se levantou, aproximou. Primeiro, você não está traindo ninguém. Marta morreu. Sentir algo por outra pessoa 5 anos depois não é traição. É vida continuando. Segundo, vida anterior não foi mentira. Você amou sua esposa genuinamente, criou 2 filhos, construiu legado. Isso é real. Terceiro, descobrir algo novo sobre si mesmo aos 52 não invalida 52 anos anteriores. Como você sabe? Porque passei por processo similar. Demorei até os 20 para aceitar que era gay. 20 anos achando que algo estava errado comigo, tentando forçar atração por mulheres, falhando. Quando finalmente aceitei, senti alívio misturado com raiva de ter desperdiçado 20 anos. Pausa. Mas não desperdicei. Apenas demorei para entender. Cláudio olhava para ele com expressão vulnerável que contrastava completamente com a imagem de fazendeiro durão que projetava. Não sei o que fazer, admitiu. Não precisa fazer nada agora, Leandro disse. Pode apenas sentir sem ter que definir, nomear ou agir imediatamente. E você? Cláudio perguntou baixo. Sente algo também ou estou projetando porque estou confuso? Leandro hesitou. Honestidade seria arriscada, mas mentira seria cruel. Sinto, admitiu finalmente. Não sei exatamente o que ainda. Admiração certamente. Respeito. Gratidão por me receber aqui, por conversar, por ser presente. Pausa. Atração também, embora tenha tentado ignorar porque situação é complicada. Complicada como?
Você está processando o luto de 5 anos e questionando orientação sexual pela primeira vez aos 52. Eu estou fugindo de relacionamento tóxico que terminou há meses. Ambos estamos vulneráveis. Seria irresponsável agir baseado apenas em vulnerabilidade mútua. Então, o que fazemos? Honestamente, não sei. Leandro sorriu tristemente. Mas talvez não ir embora ainda. Continuar conversando. Ver onde isso vai sem forçar. Cláudio assentiu lentamente. Fica, por favor. Restante dos 3 meses, pelo menos. Vou ficar. 7ª semana foi estranha de forma diferente. Tensão anterior era de evitamento. Agora era de reconhecimento mútuo de algo indefinido pairando entre eles. Continuavam rotina normal. Trabalho durante dia. Jantar com Rodrigo e Lucas. Varanda à noite. Mas conversas na varanda agora tinham peso diferente. Silêncios eram carregados de coisas não ditas. Posso perguntar algo pessoal? Cláudio disse certa noite. Pode. Como soube? Que era gay. Como teve certeza? Leandro pensou cuidadosamente. Não foi momento único de revelação. Foi acumulação gradual de evidências que não podia mais ignorar. Aos 15, percebi que olhava outros garotos diferente. Aos 17, tentei namorar garota e não senti nada. Aos 19, beijei homem pela primeira vez e tudo fez sentido. Mas mesmo assim demorei até 20 para falar para alguém. Por medo? Sim, medo de julgamento, de rejeição, de ser diferente em sociedade que pune diferença. E sua família? Aceitou? Meus pais levaram tempo. Mãe chorou inicialmente achando que tinha feito algo errado. Pai ficou silencioso por semanas. Mas eventualmente aceitaram. Não foi imediato, não foi perfeito. Mas aconteceu. E se não aceitassem? Teria sido devastador, mas teria sobrevivido. Porque viver mentira é pior que viver verdade, mesmo quando verdade dói. Cláudio absorveu isso em silêncio. Não sei se sou gay, disse finalmente. Não sei se foi só você especificamente ou se algo sempre esteve lá e eu reprimi. Não sei nada. Não precisa ter respostas agora. Pode apenas existir na incerteza por enquanto. Odeio incerteza. Sempre soube exatamente quem era, o que queria, onde estava indo. Bem-vindo ao desconforto de não saber, Leandro disse com gentileza. É terrível, mas também libertador eventualmente. 8ª semana, Rodrigo confrontou Leandro diretamente. Estavam sozinhos no campo verificando cercas. Rodrigo parou abruptamente. Preciso perguntar algo e quero resposta honesta. Tudo bem. Você e meu pai... Tem algo acontecendo? Leandro poderia mentir. Seria mais fácil. Mas Rodrigo merecia honestidade. Não da forma que você provavelmente está pensando. Não fisicamente, mas emocionalmente. Sim, tem algo, ainda indefinido. Rodrigo ficou vermelho. Meu pai é homem heterossexual. Foi casado 30 anos. Tem 2 filhos. Você está confundindo ele num momento vulnerável. Não estou confundindo ninguém, Leandro disse firmemente, mas sem agressividade. Seu pai é adulto, capaz de entender próprios sentimentos. Se ele está questionando coisas sobre si mesmo, não é porque eu o manipulei. É porque algo nele sempre esteve lá e só agora tem espaço para emergir. Isso é absurdo. É desconfortável para você porque desafia a narrativa que tinha sobre seu pai. Mas desconforto não torna mentira. Se você machucar ele, ameaça não verbalizada mais clara. Não tenho intenção de machucar ninguém. Mas também não vou fingir que não existe nada acontecendo só porque é inconveniente para você. Rodrigo saiu pisando duro. Essa noite, Cláudio apareceu na varanda visivelmente abalado. Rodrigo me confrontou. Disse que você admitiu que tem algo entre nós. Admiti, Leandro confirmou. Menti? Não. Mas agora ele e Lucas sabem e estão furiosos. Dizem que estou desonrando memória da mãe, que estou tendo crise da meia-idade patética, que você é aproveitador. E você? O que pensa? Penso que meus filhos estão com medo. Medo de me perder também. Medo de mudança.
Medo de ter que reconhecer pai como pessoa complexa ao invés de apenas patriarca. Cláudio sentou pesadamente. Mas também penso que talvez eles tenham razão. Talvez eu esteja apenas confuso, talvez isso passe. Pode ser, Leandro disse honestamente. Não tenho bola de cristal, mas fugir do que sente porque filhos desaprovam não é solução. Família é tudo que tenho. Se perder eles, se eles te amam de verdade, vão aceitar eventualmente. Se amam apenas versão de você que confirma expectativas deles, então nunca te amaram realmente. Palavras duras, mas necessárias. Cláudio ficou quieto longo tempo. Como faz isso? Falar verdades difíceis sem crueldade? Prática de anos de terapia. Leandro sorriu tristemente. Aprendi que verdade dói menos que mentira no longo prazo. Nona semana foi tensa. Rodrigo e Lucas mal falavam com Leandro. Tratavam o pai com frieza educada. Jantares eram silenciosos. Apenas barulho de talheres contra pratos. Cláudio estava visivelmente atormentado, dividido entre filhos e sentimentos próprios. Talvez eu devesse ir embora, Leandro disse certa noite. Minha presença está destruindo sua família. Não, Cláudio disse firmemente. Se família está quebrada, não é por sua causa. É porque construí vida inteira em alicerce que está rachando agora. Mas racha já estava lá. Você apenas o expôs. Ainda assim, fica, por favor. Só mais 4 semanas. Depois decide. Leandro ficou. 10ª semana. Tudo mudou. Era tarde de sábado. Céu carregado de nuvens escuras, cheiro de chuva no ar. Rodrigo e Lucas tinham ido para a cidade. Leandro e Cláudio estavam na varanda quando chuva começou. Não chuva leve, mas tempestade violenta do cerrado, trovões estrondosos, relâmpagos iluminando o céu, cortina de água. Vamos entrar antes de molhar, Cláudio disse. Correram para dentro. Estavam encharcados mesmo assim. Cláudio foi buscar toalhas. Quando voltou, parou. Leandro estava ali, camisa colada no corpo, cabelo pingando, sorrindo da intensidade da tempestade. Algo na espontaneidade do momento, na beleza dele iluminado por relâmpago, quebrou a última resistência de Cláudio. Posso beijar você? Perguntou baixo. Leandro ficou muito quieto. Tem certeza? Não. Mas quero mesmo assim. Leandro atravessou sala lentamente e parou na frente dele. Se fizer isso, não tem volta. Não pode mais fingir que não sente nada. Eu sei. Cláudio o beijou. Hesitante primeiro, depois mais firme quando Leandro respondeu. Beijo era estranho e certo simultaneamente. Gosto de chuva e incerteza e coragem. Quando se separaram, Cláudio estava tremendo. Nunca beijei homem antes. E? Leandro perguntou suavemente. E foi, certo. Assustadoramente certo. Trovão explodiu próximo, sacudindo janelas. O que fazemos agora? Cláudio perguntou. Não sei, Leandro admitiu. Mas talvez possamos não saber juntos. Passaram aquela noite apenas conversando, sentados no sofá, tempestade rugindo lá fora. Não houve mais beijos. Não houve nada físico além de mãos entrelaçadas. Mas foi intimidade maior que sexo. Vulnerabilidade completa. 2 homens perdidos encontrando algo parecido com um mapa na presença um do outro. 11ª semana, Cláudio estava diferente. Mais leve, mais presente, sorrindo mais facilmente. Leandro também. Mesmo com tensão de Rodrigo e Lucas, havia felicidade nova. Continuavam profissionais durante o dia, mas noites eram deles. Conversavam por horas, descobrindo um ao outro, aprendendo histórias, compartilhando medos. Tenho medo de estar usando você como experiência, Cláudio confessou certa noite. Como se estivesse descobrindo algo sobre mim, mas no processo te machucando. Não estou de vidro, Leandro disse. Posso lidar com complexidade. Prefiro isso à falsidade. E se perceber que foi só fase, que não sou gay, foi só conexão específica com você? Então lidamos com isso quando acontecer. Não podemos deixar medo do futuro destruir presente. Você é muito sábio para 31. Apenas tive terapia cara por tempo suficiente.
Riram. Beijo veio naturalmente dessa vez, sem hesitação de Cláudio. 12ª semana, último terço do contrato, eles precisaram ter conversa difícil. O que acontece quando 3 meses acabarem? Cláudio perguntou. Você volta para Curitiba? Não sei, Leandro admitiu. Contrato inicial era 3 meses, mas pode ser estendido se a implementação precisar de supervisão contínua. Você quer estender? Depende. Você quer que eu estenda? Cláudio segurou mãos dele. Quero, mas não sei se é justo pedir. Sua vida é em Curitiba. Carreira, amigos, cidade que conhece. Aqui é isolamento rural, cidade pequena conservadora, relacionamento complicado com um homem de 52 anos que ainda está descobrindo sexualidade. Quando coloca assim, parece péssima ideia. Leandro riu sem humor. Mas também não sinto mais conexão com Curitiba. Não depois de meses aqui. Cidade grande, amigos superficiais, carreira que era apenas trabalho sem paixão real. Pausa. Aqui tenho propósito. Trabalho que importa, impacto real e você. Mas você tem 31. Eu, 52. Diferença de 20 anos. Como isso funciona no longo prazo? Não sei, mas também não preciso saber agora. Posso apenas tentar. E meus filhos? Eles não aceitam. Eles vão precisar aprender ou manter distância. Você não pode viver vida deles, Cláudio. Precisa viver sua. Nunca fiz isso. Sempre vivi para família, para fazenda, para legado. E você? Quando vive para você? Pergunta ficou suspensa no ar. 13ª semana, Rodrigo e Lucas pediram reunião familiar formal. Sentaram na sala, ambiente tenso. Pai, precisamos falar sério. Rodrigo começou. Sobre você e Leandro. Não é da conta de vocês, Cláudio disse firmemente. É sim quando afeta a família inteira, Lucas argumentou. Cidade inteira já está comentando. Pessoal pergunta se é verdade, se você é gay agora. Estamos lidando com fofoca constante. E? Cláudio desafiou. Fofoca os incomoda mais que felicidade do pai de vocês? Não é sobre felicidade, Rodrigo disse frustrado. É sobre você destruindo reputação que levou 3 gerações para construir. Avô construiu essa fazenda do zero com trabalho e dignidade. Você vai jogar tudo fora por confusão? Não é confusão, Cláudio disse calmamente, mas com firmeza. É sentimento real. Você foi casado 30 anos, Lucas insistiu. Tem 2 filhos, não pode ser gay. Posso ser muitas coisas que não entendia antes, Cláudio respondeu. Bissexual talvez, não sei termo certo, mas sei que sentimento que tenho por Leandro é real. Tão real quanto o amor que tive pela mãe de vocês. Não compara. Rodrigo ficou vermelho. Mãe foi esposa, mãe dos seus filhos, ele é o quê? Cláudio pressionou. Fala. É homem. Lucas terminou como se fosse acusação. Cláudio concordou. E daí? Silêncio tenso. Se vocês não conseguem aceitar, Cláudio disse finalmente, terão que lidar com isso de vocês mesmos. Não vou mais viver escondido, com vergonha, fingindo. Passei 5 anos morto. Leandro me fez sentir vivo novamente. Não vou pedir desculpas por isso. Então escolhe ele em vez da família? Rodrigo perguntou com voz quebrada. Não estou escolhendo, Cláudio disse com tristeza. Vocês que estão forçando escolha ao não aceitar. Rodrigo e Lucas saíram em silêncio pesado. Aquela noite, Cláudio chorou pela primeira vez desde que Leandro o conhecia. Chorou pela família quebrada, por filhos que não entendiam, pela simplicidade perdida de vida anterior. Leandro segurou ele, deixando chorar, oferecendo presença silenciosa. Vai melhorar, Leandro murmurou. Não hoje, talvez nem esse ano, mas vai. Como sabe? Não sei, mas preciso acreditar. Última semana dos 3 meses chegou. Decisão precisava ser tomada. Leandro tinha oferta oficial de extensão de contrato por mais 6 meses, com possibilidade de posição permanente se o projeto fosse bem-sucedido. Aceita, Cláudio pediu na última noite na varanda. Sei que é egoísmo, mas aceita.
Não é egoísmo se eu também quero, Leandro disse. Mas preciso de honestidade completa. O que você quer? Realmente? Cláudio respirou fundo. Quero você aqui. Quero continuar descobrindo isso entre nós. Quero tentar construir algo real, mesmo não sabendo como vai ser. Quero parar de sobreviver e começar a viver. Pausa. Mas também tenho medo. Medo de machucar você, medo de falhar, medo de perder filhos completamente. Medo é normal, Leandro disse. Eu também tenho. Medo de investir em algo incerto, medo de estar substituindo um relacionamento tóxico por dependência emocional, medo de isolamento rural começar a pesar. Segurou mão de Cláudio. Mas também sei que aqui, nesses 3 meses, encontrei paz que não tinha em 8 anos em Curitiba. Trabalho que importa, ritmo que faz sentido, conexão que é real. Então fica. Vou ficar. Beijo foi longo, profundo, promessa selada sem palavras. 6 meses depois da chegada inicial de Leandro, situação tinha evoluído complexamente. Projeto de sustentabilidade estava funcionando melhor que esperado. Pastagens recuperadas mostravam melhoria visível, gado estava mais saudável, custos operacionais baixando gradualmente. Governo usava a Fazenda Santa Helena como modelo para outros produtores. Leandro tinha alugado pequena casa na cidade, mas passava a maioria do tempo na fazenda, oficialmente como consultor permanente, não oficialmente como parceiro de Cláudio. Rodrigo e Lucas mantinham distância educada, mas fria. Não eram abertamente hostis, mas deixavam claro que desaprovavam. Trabalhavam na fazenda, jantavam separadamente, evitavam conversas além do necessário. Cidade pequena falava, óbvio. Fofoca corria solta. Cláudio enfrentava olhares, comentários indiretos, até perdeu alguns amigos que não conseguiam aceitar. Mas também encontrou apoio inesperado. Veterinário da fazenda, homem de 60 anos, revelou ter irmão gay que família rejeitou décadas atrás. Padre da igreja local, surpreendentemente progressivo, ofereceu conversa sem julgamento. Alguns funcionários mais jovens demonstraram apoio discreto. Não é perfeito, Cláudio disse certa noite, agora a rotina deles na varanda. Provavelmente nunca será, mas é honesto. E honestidade, descobri, vale mais que aprovação. Você está feliz? Leandro perguntou. Cláudio pensou longamente. Sim, pela primeira vez em 5 anos acordo e não sinto apenas dor. Sinto propósito. Vejo o futuro que não é apenas continuação vazia. Olhou para Leandro. E você? Também, Leandro confirmou. Vim para cá fugindo. Achava que 3 meses seriam apenas pausa. Não imaginei que encontraria isso. Isso era indefinível ainda. Não era relacionamento tradicional, não seguia scripts sociais conhecidos. Era homem de 52 anos descobrindo orientação sexual tardiamente. Homem de 31 anos, reconstruindo vida após trauma. Era conexão forjada em isolamento, testada por julgamento externo, sustentada por escolha diária de coragem. Meus filhos ainda não falam comigo direito. Cláudio disse com tristeza que nunca desaparecia completamente. Mas terapeuta que comecei a ver diz que é processo. Que precisam tempo processar mudança de narrativa que tinham sobre mim. Você está fazendo terapia? Leandro sorriu. Fazendeiro de 52 anos em terapia. Nunca pensei ver o dia. Você me convenceu, Cláudio deu de ombros. Disse que trauma não processado destrói por dentro. Tinha razão. E o que terapeuta diz sobre nós? Que relacionamento construído em momento de transição pode ser real, mas requer consciência constante. Que preciso ter certeza de que não estou usando você como símbolo de liberdade ao invés de amar você como pessoa. Pausa. Penso sobre isso todo dia. Tento separar. E consegue? Geralmente sim, às vezes não, mas tento. Silêncio confortável. Som de grilos, vento nas árvores, vastidão silenciosa do campo. Não sei como isso termina, Leandro disse eventualmente. Mas sei que não me arrependo de ter ficado.
Eu também não, Cláudio concordou. Hoje, 8 meses após chegada inicial, Leandro mora oficialmente na casa alugada na cidade, mas passa 5 de 7 noites na fazenda. Trabalha como consultor independente para várias propriedades da região, reputação crescendo como especialista em sustentabilidade rural. Cláudio ainda processa, ainda questiona, ainda tem dias de dúvida. Mas também tem dias de clareza onde sabe exatamente o que sente e não tem vergonha. Rodrigo e Lucas começaram terapia familiar com o pai. Sessões são difíceis, mas é progresso. Ainda não aceitam completamente, mas pelo menos estão tentando entender. Cidade pequena ainda fala, sempre falará. Mas Cláudio aprendeu que viver autenticamente vale mais que aprovação universal. E Leandro aprendeu que fugir às vezes leva a encontrar. Que isolamento rural pode ser mais curador que caos urbano. Que amor não segue cronograma esperado. Se você pudesse voltar atrás, Cláudio perguntou recentemente, aceitaria esse projeto novamente? Em um segundo, Leandro respondeu sem hesitação. Mesmo sabendo complexidade toda, especialmente sabendo, porque complexidade significa que é real. Não é história de final feliz perfeito. Não tem resolução limpa. Família ainda está fraturada, sociedade ainda julga, futuro ainda é incerto. Mas tem algo mais valioso: honestidade. 2 homens escolhendo coragem sobre conforto, verdade sobre performance, vida sobre sobrevivência. Fazendeiro viúvo de 52 anos descobrindo que identidade não é fixa, que mudança não é fraqueza, que amor pode surgir quando menos esperado. Agrônomo de 31 anos aprendendo que fuga pode ser recomeço, que solidão rural pode ser companhia real, que propósito às vezes está em lugar mais improvável. E ambos descobrindo que perfeição é menos importante que presença. Que relacionamento não precisa ser socialmente aprovado para ser genuíno. Que família pode ser construída, não apenas herdada. Na varanda sob céu estrelado do cerrado, 2 homens sentam lado a lado. Um que pensou ter vivido vida completa e descobriu que apenas sobrevivia. Outro que fugiu de vida tóxica e encontrou possibilidade de vida real. Não sabem o que amanhã traz, não têm garantias, não têm aprovação universal, mas têm escolha. E escolhem, todo dia, coragem de continuar. Porque às vezes, terra isolada no meio do nada é exatamente onde encontramos tudo o que precisávamos.